Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading, que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional. Sou trader profissional, administro capital para terceiros também. Sou programador, desenvolvedor. Quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo. E também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Pessoal, agora são 5h15 da tarde aqui em Buenos Aires. No Brasil, provavelmente é 6h15, por causa do horário de verão. Bom, vou estar falando novamente da Petrobras. Tem vídeos antigos da semana passada que eu já falava sobre a força de baixa da Petrobras. E agora já está custando R$ 9,49. E vou estar passando algumas sabedorias para vocês aqui, certo? Bom, qual é a condição da Petrobras atual? Primeiro a gente vai para o gráfico mensal para a gente ver a condição, eu diria que uma condição realmente de força baixista significativa, até exagerada. Por quê? Pessoal, isso aqui foi a crise, esse fundo aqui foi a crise de 2008, a época do subprime que deu problema no mercado imobiliário lá na Petrobras, lá nos Estados Unidos. Então houve uma queda absurda e todas as ações praticamente da Bovespa caíram e a Petrobras desvalorizou praticamente 70%. E depois o mercado ele se recuperou e a gente tem que considerar que essa price trend line para o semanal, então quando o preço se encontra acima da price trend line, faz movimentos altistas no gráfico mensal. Da nossa metodologia, do nosso indicador, é desta forma que funciona. Então veja que aqui houve uma tendência de baixa na Petrobras, mas a gente percebe que existe uma fraqueza significativa, porque faz um fundo, volta quase tudo, depois aqui fez um fundo duplo, só depois que aqui fez um novo fundo, depois de praticamente aqui depois de 4, 5 meses é que fez um novo fundo e mesmo assim voltou quase tudo. Então isso indica uma força de queda que absolutamente não tem uma força ameaçadora. E houve o rompimento do fundo, mas veja que rompeu esse fundo, foi uma sombra que rompeu, não foi o corpo do candle. Quando isso acontece, isso indica fraqueza do mercado vendedor para romper esse suporte importante da crise de 2008. Então quando fez esse fundo ainda não estava ameaçador, porque o mercado demonstrava uma força compradora significativa ainda, embora rompeu, por causa dessa psicologia envolvendo a sombra dos candlesticks. Então houve uma ameaça de iniciar a tendência de alta e depois voltou. Agora, quando houve esse rompimento, pessoal, a gente tem um rompimento da sombra, que é esse candle, igual aconteceu aqui. Então isso indica o mercado comprador ainda tem força e o suporte ainda está sendo respeitado. Só que depois rompeu para baixo e temos um candle maruboso, que é um candle forte, grande, com um corpo cheio como este. Isso é um corpo de candle que indica força significativa para a direção que esse candlestick indica por meio do se ele é negativo ou positivo. Se ele é negativo e é um maruboso, indica força vendedora.
E quando ele acontece logo depois de um rompimento, isso é ainda muito mais forte. Ok? Então, pessoal, Petrobras se encontra agora com uma tendência de baixa forte. E o limite para onde vai a tendência de baixa, a gente não sabe. E nós vamos aqui para o gráfico diário, a gente vê que existe uma convergência indicada por nosso indicador, que é quando existem vários tipos de convergências, vários tipos de divergências para analisar da nossa metodologia. E aconteceu uma convergência com esse indicador Profit Line, que é a linha amarela ali embaixo com o preço. Então está indicando continuação da tendência. O gráfico de 60 minutos também continua indicando convergência. Então é o gráfico mensal indicando queda, é o gráfico diário indicando força vendedora significativa e o gráfico de 60 minutos também indicando a mesma harmonia de direção e força do gráfico diário. Então está tudo indicando para baixo, não existe nenhuma condição de respiração contra essa queda de baixa da Petrobras. Ok? Então, tendência da Petrobras é de baixa. No day trade, no gráfico de 5 minutos, a nossa metodologia, eu não opero a Petrobras, mas logo no início do pregão já indicou, já deu um sinal de venda aqui. É um pouco caro, aqui deu outro sinal de venda. E o lucro seria de 6,31% na oscilação para o day trader. O risco aqui foi um pouco grande também por causa do preço da Petro, porque o valor do preço vai também influenciar no risco. Mas enfim, o day trader hoje, pela minha metodologia, teria ganhado vendido. E acredito que para todas as metodologias, o day trade operando vendido é a melhor opção para você ganhar com a Petrobras, com a queda da Petrobras. Então, hoje a nossa sabedoria vai tratar exatamente sobre fazer operação vendida ou não. Pessoal, hoje a gente vai estar falando na videoaula que se refere à sabedoria. Vamos estar falando sobre comprar na baixa, vender quando o mercado está em alta. Então, os investidores profissionais têm a seguinte filosofia: se o mercado está em queda e as ações, o preço está desvalorizado em relação à ação, quando se encontra, sem dúvida, uma condição no mercado que o mercado está em baixa, ninguém está querendo comprar, então vamos comprar esta ação. Isso é uma filosofia muito perigosa se feita da maneira errada. Isso é feito da maneira errada na seguinte condição: existem muitos analistas analisando só os fundamentos com o indicativo de que o preço justo da ação é uma técnica que eu não uso e não acredito. O Warren Buffett usa isso, mas tem uma maneira certa de usar isso e não é a minha área trabalhar com fundamentos, porque eu sou um especulador. E nós temos então a OGX, que é um exemplo de mercado em queda, e usaram analistas e grandes investidores, gestores de fundo, usaram simplesmente a questão de trabalhar com base nos fundamentos. Então o preço justo da ação tá barato, então eu posso comprar, a tendência de baixa, pode realmente cair um pouco mais, mas depois vai subir e vai explodir dentro do longo prazo de 2 a 3 anos, a ação pode realmente dar um lucro estratosférico para o investidor porque comprou barato. Então é a mesma filosofia do Warren Buffett, só que é feito de maneira errada quando a tendência é de baixa. Se a tendência é de baixa, devemos acreditar enquanto a força da tendência continua. Não existe indicativo que a tendência vai acabar. Nós devemos acreditar que a tendência vai continuar até zero. Não importa qual empresa seja. Não importa, a tendência é de baixa. Não vamos comprar na tendência de baixa, porque a força continua baixista de qualquer maneira. Certo? Então, pessoal, o preço, a OGX demonstrou claramente uma força na tendência de baixa, onde não existia fim da força vendedora. Houve aqui um indicativo de que o preço fez um fundo duplo que poderia voltar a subir. O investidor que gosta de comprar na baixa poderia comprar aqui,
Mas depois que novamente voltou a ter um indicativo de força na tendência de baixa, o investidor deveria sair. Por quê? Pode ir até zero. Então, além de considerar fundamentos, você tem que ter um indicativo de que existe uma acumulação, que os investidores estão comprando as ações e que o preço pode subir muito. E não existia esses indicativos durante a tendência de baixa da OGX. E teve gente que foi comprando aqui na baixa e simplesmente faliram, né? A empresa faliu e os investidores tiveram um prejuízo estratosférico. A Petrobras é uma grande empresa também e muita gente vem falando sobre ela, que é para comprar agora e tudo mais. Mas a tendência atualmente e a probabilidade é de baixa, é de continuar a queda. Então, com o exemplo da OGX, serve para você pensar duas vezes em comprar a Petrobras na condição que ela se encontra de tendência de baixa e não existe indicativo de que a tendência vai acabar. Então você não pode comprar aí porque é arriscado. Pode ter um gap de 20% amanhã, a gente não sabe. A tendência é de baixa, a força é baixista, ok? Bom, então essa é a sabedoria que eu quero estar passando para vocês. Vocês têm que ter uma estratégia que identifique a tendência de baixa e o enfraquecimento dela para comprar e operar a reversão de tendência. A minha metodologia tem isso. O próprio indicador Reversion Profits, que você aprende a manipulá-lo depois de fazer o meu curso, pela Price Trend Line e as Wall Lines e outros indicadores que são exclusivos da nossa metodologia, vai indicar o enfraquecimento da tendência. Um outro ponto, se o mercado está em queda, tem como eu ganhar dinheiro? Tem. É a chamada operação vendida. Você vai operar se arriscando para ganhar com a queda do mercado. Tem a modalidade aluguel de ações para operações de swing trade, que são operações que você vende a ação sem tê-la, porém você aluga de investidores que colocam as ações para alugar. É um pouco complicado para quem não entende, mas no meu curso eu explico tudo isso e você aprende toda a filosofia por trás da operação vendida. Então, a Petrobras está caindo. Para quem opera com a minha estratégia na Bolsa de Valores ou no Forex, ele tem como ganhar com a queda do mercado. Se tiver uma crise financeira que vai destruir todas as empresas, você pode enriquecer com essa crise financeira. Na crise de 2008, operando vendido, muitos day traders ganharam fortunas nessa crise de 2008, certo? Então, não importa realmente se o mercado está para baixo ou para cima. O que importa é tendência para a minha metodologia, para a minha estratégia. E você tem como ganhar dessa maneira também. Então tem a operação de aluguel de ações e tem a operação vendida a descoberto no day trade. Então quando você é day trader, você não precisa alugar a ação e pagar aluguel. Você simplesmente vende a ação sem tê-la, pega a ação, uma quantidade específica que você pode vender de acordo com o seu volume financeiro que você tem na corretora e alavancagem e tudo mais, e vende sem tê-la. Só que no mesmo dia você vai ter que recomprar as ações, ou comprar de novo na mesma quantidade e devolver as ações que você vendeu sem tê-la. Isso também é um pouco complicado, mas isso envolve a regra do mercado de valores, que as operações são fechadas em D+3, demora, se eu me lembro bem, 3 dias para fechar as operações burocraticamente e oficialmente. Então você pode vender a ação sem ter, porque isso vai demorar 2, 3 dias para estar resolvendo, certo? Oficialmente. Só que você não pode vender sem ter ação, vender a descoberto, porque você não alugou a ação, então você se encontra a descoberto, e você não pode ficar com a ação sem recomprá-la. Se você não recomprá-la, você vai tomar multa da corretora, e além disso pode ser proibido pela CVM de operar. Tá? Muitos traders perderam a sua condição de estar operando com o seu CPF na bolsa porque venderam sem ter ação a descoberto no day trade e ficaram 2, 3 dias com a ação e depois recompraram, não pagaram aluguel e pagaram uma multa enorme, ou às vezes até tem suas operações canceladas. E pode ser, a corretora pode não só multá-lo, assim como a CVM pode proibir ele de operar. Então cuidado com isso. Você tem que seguir as regras, fazer a operação vendida, vendeu a descoberto, compra no mesmo dia. Ok?
Bom, falando sobre o day trade, também eu decidi, eu considero o swing trade uma operação melhor para fazer, só que eu tô longe do Brasil. No mini índice, o day trade, a margem é uma mixaria, você precisa de R$200 de margem por contrato. No swing trade você precisa de R$2.500 de margem por contrato na corretora que eu opero, que eu considero uma corretora muito boa. Quem quiser saber me manda um e-mail perguntando. E de fato, eu vou ter que transferir para a conta da minha corretora muito dinheiro para conseguir operar com volume de contratos de acordo com todo o meu capital. Eu não gosto de fazer isso. Então vou te dar um exemplo para vocês. O que pode ser feito no day trade, tá? Por exemplo, você tem lá 100 mil, por exemplo. Você tem lá 100 mil na sua conta. Você quer operar com 100 mil. Se você precisa de R$200 por contrato, cada contrato vale cerca de R$10.000. Certo? Então a gente vai dividir para 100 mil. A gente vai dividir por 10. R$10.000. Só que para operar com 100 mil, eu vou precisar de 10 contratos, onde cada um vale 10 mil. Então vai dar 100 mil. Nas operações de day trade, estatisticamente, os riscos me permitem alavancar um pouco, assumindo o mesmo risco por operação. É chamado de alavancagem inteligente pela minha metodologia. Então eu opero com 25 contratos. O que seria vezes 10 mil, 25 contratos, seria 250 mil de volume financeiro, que geralmente eu posso estar operando. Porque o risco é o mesmo, que eu assumo por operação, então eu posso alavancar para esse volume. E ganhar mais, porém me arriscando a mesma coisa, pelo meu gerenciamento de risco. É um pouco complicado. Após fazer o meu curso, você acaba entendendo toda essa filosofia inteligente de manejo de risco. E de fato, 25 contratos então, que é o que eu operaria, vezes 200, que é R$200, que é a margem por cada contrato, eu precisaria de apenas R$5.000 na corretora. Então você tem 100 mil, transfere R$5.000 para a corretora e faz as operações. De fato, você tem ainda 95 mil líquido na sua conta bancária. Você coloca isso na poupança, você vai ter um rendimento, mesmo que seja de R$400, R$450, você está ganhando dinheiro. E você está operando com mais até do que esse volume de 100 mil, só que na corretora. Então essa é a vantagem do day trade. Eu prefiro swing trade, mas no swing trade eu vou ter que colocar uma margem gigantesca. Então eu prefiro, e eu estou longe do Brasil, se der algum problema financeiro lá, é complicado. Imagina, você está na corretora com 100 mil lá, todo o seu capital, para operar com ações, a margem para operar com ações não é a mesma coisa, e você então quer sacar seu dinheiro. Acontece alguma coisa, a corretora está prendendo seu dinheiro por algum motivo, e você está em outro país, então imagina o problema que vai dar isso. Nunca aconteceu isso comigo, mas é melhor prevenir do que remediar. Eu me encontro fora do país, então em janeiro vou estar voltando para o day trade no mini índice, utilizando a minha metodologia. E daí eu vou estar mostrando as operações espetaculares que derem lucro, só as que derem lucro, porque no passado eu já fiz operações, até as perdedoras eu demonstrava. Mas o pessoal não quer ver a operação perdedora, mesmo que depois eu ganhe um montão e recupere as perdedoras. Então eu vou mostrar só as operações vencedoras mesmo, que é o que as pessoas querem. Eu vou mostrar o que vocês querem, então é melhor para a audiência do meu canal, certo? Então essa é a sabedoria que eu quero passar para vocês, principalmente dessa parte de comprar na baixa. Tomem cuidado, a Petrobras, fiz análise aqui, tá perigoso, ok? E cuidado com a dica de analistas que está dizendo para comprar, porque tá de graça. A gente viu o exemplo da OGX. Gostou do vídeo? Compartilhe. Você pode também dar um joinha no vídeo para ajudar no crescimento do meu canal. Até mais, pessoal. Obrigado.